Então tá, então estamos gravando, sejam bem-vindos, essa é a nossa aula de retorno, depois de ficar 2 blocos de fora aí do nosso RDE. Eu pedi para os professores para deixar a minha aula para o último bloco, para a gente tentar fazer ela no presencial, né? Que aí a gente trabalharia com o PowerPoint e o Excel de maneira, e um pouquinho de internet na maneira presencial, mas como acabou que não pudemos voltar até agora, vamos ter que tratar ela de maneira remota mesmo, tá? Lembrando a todos que nós temos a nossa turma no Classroom já criada, então entrem lá. A gente já tem as atividades do RDE, inclusive tem alguns de vocês, são bem poucos, acho que são 2 ou 3 que não entregaram algumas, então deem uma verificadinha se você está devendo alguma atividade, ou se acontecer algum problema ela veio em branco, ou alguma coisa assim. Eu dei retorno para todos, então entrem lá e deem uma olhada, que isso é importante para que a gente, especialmente porque a reunião para encerrar as APNPs, ela vai ser logo, né? Ela vai ser daqui, acho que 2 semanas. Então, o prazo para fazer essas APNPs atrasadas está encerrando, e aí isso pode dificultar alguma coisinha aí, tá? Então, tomem esse cuidado, por favor. Lembrando que semana passada a gente tinha aula, tá? Eu pedi para vocês se inscreverem e participarem da palestra de abertura do Intec, tá? Eu acredito, eu vi vários de vocês lá, então acredito que foi bem interessante. Eu assisti a palestra inteira também. Eu acho que acaba que isso aplica bastante também para o meio ambiente. A gente acaba pensando que startups são só, né, empresas de tecnologia, empresas que têm a ver com informática, uma empresa que tem a ver com a internet. E ficou bem claro, acho que assistindo a palestra esqueci o nome do palestrante, assistindo a palestra dele, de que a ideia é que para as startups a informática seja uma ferramenta, né? Para as startups foi o do Luiz Renato dos Santos, o nome do palestrante, que elas utilizam a informática, a internet, os aplicativos, as páginas como uma ferramenta, mas que nem sempre o serviço que é vendido, o produto que é vendido é um produto de tecnologia ou é um produto de informática. E eu acho que é exatamente esse o ponto que eu queria levar para vocês quando quando eu pedi que vocês participassem. Eu sei que alguns de vocês não participaram, tá? Mas mesmo assim eu gostaria que vocês vissem a atividade que eu postei. Só 7 me entregaram até agora, então deem uma olhadinha. É importante que os demais verifiquem também. Para quem não assistiu a palestra, pessoal, vocês podem procurar algum conteúdo sobre startup na internet, dar uma olhadinha ao que é, como é que funciona, para que serve, quais são as métricas, como é que diz se está avançando ou não, o que é pivotar, o que é, né? Então, aquelas informações que o cara passou na palestra, vocês conseguem achar, né, de uma maneira um pouquinho mais espalhada, vocês conseguem achar em materiais na internet. Então, deem uma procurada rápida sobre isso e me respondam as perguntas que eu pus na atividade, tá? Mesmo que você não se inscreveu na palestra. Então, se você não participou da palestra, as 2 perguntas são: de que forma a filosofia e os métodos usados pelas startups podem ser aplicados a empresas na área do meio ambiente, agricultura e agronomia em geral? Apresenta vantagens que podem ser obtidas ao utilizar esse tipo de empresa. Então, a ideia é, dá para fazer startup de meio ambiente? Dá, claro. Se vocês procurarem, fazerem uma pesquisa rápida na internet, nós temos muitas startups do meio ambiente. Tá? Nós temos startups que têm a ver com lixo, com reciclagem, com retirada de lixo, de resto, por exemplo, de óleo, de tudo mais. Nós temos startups que têm a ver com evitar desperdício. Então, tem uma startup que eu estava lendo sobre ela agora há pouco, que é deixa eu achar aqui. Que é a Menos Um Lixo. A Menos Um Lixo é uma empresa que tem um produto, é uma startup que tem um produto. Ela vende copos reutilizáveis.
E é óbvio que ela não inventou os copos reutilizáveis. Nós temos copos de vidro desde sempre, né? Só que como é que ela começou? Ela começou dentro da empresa, de uma empresa, com a ideia de, olha, os funcionários da empresa tomam água no copo descartável, tomam água e jogam o copo fora. E aí eles criaram copos reutilizáveis para esses funcionários para evitar que eles usem os copos descartáveis. E aí fizeram um cálculo rápido, num ano que essa iniciativa funcionou dentro dessa empresa, eles economizaram 1.600 copos, eles deixaram de jogar fora 1.600 copos. E aí eles apresentam que esses 1.600 copos, além de ser plástico, que não vai para o lixão, eles economizaram, por exemplo, 5.000 litros de água, que é o material utilizado para fazer, né, que é utilizado no processo de fabricação do plástico e tudo mais. Então, essa ideia começou numa fábrica, virou uma startup para retirar somente um item do lixo. E hoje ela tem 150 representantes no Brasil inteiro, tá? E vendendo para o Brasil inteiro. O produto é 100% produzido no Brasil, uma cadeia de economia justa que utiliza materiais, né, recicláveis ou de fontes sustentáveis e tudo mais, e está funcionando muito bem. Então, é uma ideia bacana. Eles também disponibilizam conteúdo para fazer a conscientização. Então, a ideia é bem legal. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero que vocês deem uma pesquisada. Por quê? Porque eu sei que alguns de vocês não vão sair do IFPR querendo trabalhar com o meio ambiente. Pô, alguns de vocês traumatizaram com algumas das disciplinas que vocês tiveram aí, eu sei disso. Tá? Mas alguns de vocês entraram para a área de meio ambiente porque têm interesse de trabalhar com isso. Tem interesse de fazer a vida trabalhando com o meio ambiente. Tá? Então, a ideia que eu queria trazer para vocês é, especialmente para esses, mas não só para eles, mas especialmente para esses, e aí, quais são? Tá, eu posso trabalhar, eu posso assinar alguns documentos de autorizações ambientais, fazer os processos e tal, mas no que mais eu posso trabalhar? Que ideias eu posso trazer para o mundo que me ajudem a ter um mundo mais sustentável, mais econômico, com menos desperdício? E as startups são uma saída bem legal para isso. Então, eu gostaria que vocês dessem uma lida, que quem já tem alguma ideia bacana, olha, talvez daria para fazer isso, tenta colocar, faz um rascunhozinho, pode me entregar junto na atividade. Olha, professor, eu tive uma ideia, na escola a gente faz isso, ou aqui no meu bairro, ou aqui onde eu moro, tem esse problema, será que seria uma startup legal? Até porque a gente sempre tem os eventos como a gente teve a Garage, né, no IFPR, faz um meio ano, que a ideia foi pegar essas ideias e tentar levar para o pessoal do Sebrae, pegar pessoas especialistas na área e confrontar essas ideias, para a gente tentar fazer, né, numa forma de concurso, tentar pegar as melhores ideias e tirar do papel. Só que aí o que acontece? Os que participam normalmente são só da informática. E as empresas de informática são um pouco bitoladas. É um aplicativo. É um aplicativo para quê? Não é um aplicativo para carona, ou é um aplicativo para entrega, ou é um aplicativo para tal, ou é um aplicativo... E isso acaba sendo um pouco bitolado. E a gente consegue justamente, acho que a informática tem um papel muito de ser ferramenta, muito de ajudar a alavancar as ideias, a tirar as ideias, a tirar os produtos do papel. Então, eu gostaria que vocês tentassem aí, nessa reflexão da atividade que eu passei para vocês, ter esse tipo de ideia também para que, quando a gente for ter a próxima atividade, que vai ser provavelmente logo, o pessoal da Sebrae já veio nos procurar para fazer outro evento desse tipo, para que a gente possa ter algumas ideias e alguns grupos. Se eu não me engano, foi um grupo do meio ambiente ou nenhum, não tenho certeza. Se algum de vocês participou, pode levantar a mão aí que eu lembro. Mas a ideia é que no próximo vocês possam participar também, possam ser protagonistas, né? A gente possa tentar tirar uma ideia de meio ambiente do papel. Sei lá, talvez a gente teve uma ideia do pessoal da Agro que foi bem legal, que foi a questão de fazer uma feira, né, aplicativo para feira, integrando os produtores locais, por exemplo, aqui da região. Então você vai lá e faz,
meu consumo é tantos tomates, tanto a alface, tanto a maçã, tantas bananas, tanto não sei o que, tanto não sei o que, e você configura aquilo no aplicativo. E ao clicar comprar, funciona quase como que um Uber, onde ao invés de comprar de mercados, comprar de mercearias, onde isso fosse buscado nos produtores locais, nos produtores regionais, e possa trazer essa vantagem, primeiro, para o comprador, de estar colocando, investindo dinheiro dentro da sua comunidade, tá? De estar pegando material, né, produtos de produção familiar, de pequenos produtores, normalmente de forma orgânica, tá? Produtos com uma qualidade diferenciada, onde você tem essa ideia de que você, né, tem esses produtos perto da tua casa. A ideia no futuro seria colocar uma equipe de pessoas para ir lá nas propriedades rurais e fazer a validação. Olha, ele está dizendo que os produtos são de, né, produção sustentável, irrigação, coleta água da chuva. Será que faz mesmo? Vamos lá dar uma olhada. Ele está dizendo que não usa agrotóxicos, que não usa, né, combativos agrícolas, que usa produtos naturais. E aí, vamos lá conferir? E aí colocar selinhos nesses produtores. Esse é um certificado de que o cara não usa agrotóxicos. Esse é um certificado que o cara faz produção sustentável. Esse é um selinho que o cara faz produção familiar, né? Então, isso é algo interessante, é algo que pode vir de um grupo como o grupo da turma de vocês, tanto nessa questão de produção, quanto na questão de reciclagem, de coleta de resíduos, de destinação correta, de certificação de que a empresa está fazendo a destinação correta e várias outras possibilidades. Tá? Então, só para explicar para vocês direitinho qual foi a ideia por trás de pedir para que vocês participem da atividade de startups. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida com relação a essa atividade, o professor, estou com dificuldade, não participei da palestra, não sei, me procura no WhatsApp, eu estou no grupo de vocês, manda o WhatsApp lá que eu ajudo a procurar material, ajudo a passar alguma informação para vocês, e aí a gente consegue desenvolver isso meio de forma conjunta, ok? Então, não deixem de fazer, por favor, acho que é algo que pode ser bem interessante. O nosso conteúdo, pessoal, basicamente, a continuidade dele é nós vermos a questão do PowerPoint e do Excel. Tá? PowerPoint edição, PowerPoint entre aspas, né? A gente vai usar o Google Documentos, o planilhas do Google, para ver como fazer apresentações eletrônicas, qual é a ideia por trás delas, para que elas servem, como fazer algumas boas práticas, algumas coisas que são interessantes de fazer, algumas coisas que são interessantes de não fazer. Então, nós vamos dar uma olhadinha nisso tudo. Tá? E com o Excel, que nós também vamos usar o Google Documentos, as planilhas do Google, né? A ideia é a mesma coisa, aprender como fazer uma tabelinha, porque eu sei que muita gente tem um pouco de, eu não vou dizer nem receio, muita gente tem um grande preconceito com o Excel. Tá? A planilha já não quer nem mexer. Tá? Então, a minha ideia é justamente apresentar para vocês o Excel e a forma de fazer planilhas e de trabalhar com isso, de uma maneira que vocês consigam começar devagar, aprender as coisas, fórmulas, não sei o quê, funções. Não, vamos devagar, vamos aprendendo a lógica por trás disso, para que vocês possam fazer essas somas automáticas, esses cálculos automáticos, tudo isso de uma forma que seja mais natural para vocês. Porque eu vejo que muita gente, cara, o meu mestrado foi em informática aplicada à agricultura. Então tinha 8 pessoas da informática e 8 pessoas da agricultura. E eu vi muita gente lá que colocava os dados numa tabela do Excel, aí pegava a calculadora e fazia soma na calculadora e colocava o total no final. Aí pegava a calculadora, somava tudo e colocava a média do resultado da calculadora na final. Tá? E eu acho que isso é muito ruim, é muito pouco para quando você tem uma ferramenta maravilhosa que faz muitos cálculos automáticos, que não erra na hora de somar, não erra na hora de calcular média, não erra na hora de nada. É muito pouco nós não fazermos isso, não aproveitarmos isso. Tá?
Então, a minha ideia para vocês é, não precisa que a gente calcule Pitágoras, Bhaskara, tabelas gigantescas. Não, vamos devagar, vamos entender. E aí, eu tenho aqui essas 20 linhas, eu quero calcular a soma delas, subtotal aqui. Então, beleza, como é que eu vou fazer? Ah, não sei usar fórmulas, não sei usar funções automáticas. Beleza, mas e se eu puder criar a minha própria função? De uma maneira mais simples, mais tranquila? Pode? Pode, então vamos fazer isso aí, tá? E aí depois a gente vai entendendo, aprendendo com isso e melhorando aos poucos, tá? Para que vocês aprendam sim a usar as funções, aprendam sim a usar as coisas mais complexas, mas que vocês tenham uma maneira fácil de, ao sentar e for trabalhar numa tabela, seja no emprego de vocês, seja na escola, seja na faculdade, seja no que for, que vocês não percam essas ferramentas. Vocês não tenham que tirar a calculadora do celular, do bolso, e começar a fazer os cálculos na mão, tá? Então, só para vocês entenderem, a minha ideia é, eu já tinha falado isso para vocês, lá quando a gente estudava, antes dos blocos, já falei para vocês nas APNPs e aqui eu repito, tá? Falei agora há pouco com relação às startups. A minha ideia é que a informática para vocês seja uma ferramenta e não uma inimiga. Não quero ninguém tendo que, meu Deus, vou estudar um monte para aprender para não usar nunca. Não, eu quero que vocês possam. Opa, preciso tabelar algumas informações rapidinhas aqui. Beleza, vou abrir Excel e vou fazer no Excel porque eu já sei o que eu posso fazer com Excel, já sei o que eu posso fazer com PowerPoint, já sei para que serve. Tá? Então, isso é a minha ideia para a continuidade dessa disciplina. Tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu fiz essa introdução, falando da atividade das startups, falando de como vai ser a continuação da disciplina, falando, né, fazendo essa introdução, deu 20 minutos de aula. Eu vou parar a gravação agora, só para mim ter 2 gravações à parte, para mim não precisar pegar um programa e partir ela no meio depois. E aí eu vou começar a segunda parte da nossa aula, onde eu vou abrir as apresentações do Google e a gente começa a trabalhar com apresentações, tá? Então, só para vocês saberem, e daí na hora de postar, para não ficar numa gravação só de quase 1 hora, não ficar esses 2 materiais misturados, digamos assim, tá? Então, só para vocês entenderem como que eu vou fazer isso. Então, estou parando a gravação,